Muito bem. Este assunto, câncer bucal, é um assunto que não se esgota, né, em uma única aula, mas é possível que nós, em um encontro, consigamos abordar as particularidades que nós precisamos enfrentar em relação a essa doença, que não é rara, que, aliás, é uma doença que ceifa muitas famílias, né? O prognóstico do câncer de boca, ele tem sido colocado como ruim, principalmente por um motivo que nós podemos intervir, que é o diagnóstico, o tempo do diagnóstico, o momento do diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce ainda é um desejo dentro da prática de exame odontológico ou de exame da cavidade bucal por outros profissionais, né? Então, a gente precisa reforçar, a gente precisa de abordar esse tema que é, às vezes, intrigante e que é de uma doença que perfaz uma boa parte da população, como nós vamos ver nessa apresentação. Então, essa frase aqui, galera, ela é uma frase que mostra para nós, né, um pouco desse paradoxo, né? Então, as neoplasias de cavidade oral, em geral, são fáceis de serem avaliadas devido à facilidade de visualização do conteúdo da boca. Todavia, geralmente, essas lesões são grandes quando diagnosticadas. Então, é nesse sentido que eu falo que é um paradoxo, porque a cavidade oral é uma área tão sensível, né, uma área tão sensível a mudanças, a sintomas que incomodam, né? Então, por que será que a gente não consegue adiantar um pouco esse diagnóstico? Claro que isso não vai depender somente do cirurgião dentista, não é isso. O cirurgião dentista tem uma boa parcela de poder contribuir com a melhoria do diagnóstico precoce. Mas existem outros fatores que estão relacionados ao próprio paciente, né? Ao próprio paciente enquanto uma pessoa que tem uma cultura, que tem uma religião, que tem os seus próprios hábitos. Isso também tem parte de justificativa, né, esses atrasos, até mesmo no sistema de atendimento público, né, nos custos de um atendimento privado, e depois ainda tem uma problemática a se resolver, que é o período entre o diagnóstico e o início do tratamento. Então, a gente sabe que essa neoplasia, que é maligna, que envolve a cavidade oral, ela pode ter um avanço muito rápido em poucos dias. E aí o diagnóstico, junto com o início do tratamento, farão a diferença para o prognóstico. De acordo com a literatura, 30% dos pacientes ficam cerca de 3 meses procurando por ajuda no diagnóstico do câncer de boca. E sabe-se que 1 mês pode provocar avanço no estágio da doença. Nós já vamos ver o que é o estágio da doença em termos de um sistema que classifica esse estágio. E queda, então, dramática de taxas de sobrevida. Vejam como que o papo é sério, né, gente? E aí eu trago para vocês aqui, ó, algumas imagens públicas, né, de internet, de rede social. Então, as redes sociais, gente, elas hoje também têm o seu papel enquanto ferramenta de ensino, né? Então, enquanto ferramenta de ensino, você pode aprender coisas que estão sendo postadas ali por diversos professores e de diversas áreas dentro da odontologia, da área médica como um todo. O ensino ele tem se difundido por essas redes e muitas vezes vem envolto de marketing, mas muitas vezes tem um conteúdo que você consegue de fato aproveitar com uma simples leitura de um caso clínico como este, por exemplo, né, de um perfil que eu baixei essas imagens, e aqui mostrando uma forma de lesão que é pigmentada. Olha como que a lesão iniciou pequena, e olha como ela avançou nesse paciente rapidamente, né, a biópsia confirmou o diagnóstico de melanoma, o planejamento da cirurgia para remoção em 7 dias. A paciente não retornou para o procedimento, quando contatada, informou que adiaria o procedimento.
Resultado, 8 meses depois, a paciente retornou com dor intensa, uma massa nodular de 6,5, ulcerada, já com metástase hepática e pulmonar. Então, 8 meses, né, foi crítico. Infelizmente, o paciente foi a óbito em 4 meses. E aí, é importante mostrar para vocês esses casos. E quando a gente fala de câncer de boca e pega as estatísticas do INCA, a gente sabe que o câncer de boca ele vem incorporado, né, esse índice, em sua grande maioria, né, cerca de 90%, por uma doença maligna chamada carcinoma de células escamosas, que também pode ser chamada de carcinoma epidermoide, que também pode ser chamada de carcinoma espinocelular. Então, o câncer de boca não se resume só nesta doença, mas a sua maioria responde por essa doença. Então, no caso que vocês viram anteriormente, era um melanoma, nesse que a gente está vendo agora, é um carcinoma mucoepidermoide, um tumor de glândula salivar, que tem uma frequência importante, né, dentro do seu grupo. Quando a gente pega a frequência do carcinoma mucoepidermoide e subdivide em localização, o palato é um local importante para avaliação odontológica. Tem muitas glândulas salivares no palato. E esse aumento de volume sólido, às vezes até com produção de secreção mucosa, formação de úlcera, às vezes fica azulado, um pouco arroxeado. Isso nos faz pensar na hipótese de tumor de glândula salivar. Não só o carcinoma mucoepidermoide, aqui a gente está falando de tumor maligno de glândula salivar. E tem outro que é também relevante epidemiologicamente, chamado carcinoma adenoide cístico. Além do carcinoma mucoepidermoide, falando de glândula salivar, em termos estatísticos, é importante conhecermos, né, o carcinoma mucoepidermoide também. E vocês percebem, então, que os tumores, eles formam massas, essas massas muitas vezes podem ulcerar. Geralmente, o sintoma é algo que não é o que traz o paciente, mas sim o crescimento da lesão, né? Ou a sensação de algo crescendo dentro da boca seria, digamos assim, o sintoma principal, né? E alguns pacientes demoram, né? Esperam que aquilo ali vai se curar com um medicamento caseiro, pensa que é um trauma, pensa que é um processo infeccioso, e aí a consulta odontológica acaba demorando um pouco e tirando a oportunidade nossa de fazer um diagnóstico precoce, muitas vezes. Então vocês percebem aqui vários perfis que eu estou colocando, né? No Instagram, eu tenho meu perfil, posto coisas lá também. Estou colocando casos de outros perfis aqui, para vocês verem que como a gente pode, né, melhorar a nossa prática, atualizar o nosso parâmetro visual. Eu falo que nós, seres humanos, a gente vê as imagens e depois a gente aprende por padrões, por semelhanças de imagem, né? Acho que ajuda muito associado ao histórico clínico, ajuda muito a fazer diagnóstico. Olha esse carcinoma, como ele é diferente. Já é um carcinoma de células escamosas, envolvendo rebordo. Olha aqui um outro envolvendo língua e sem formação de úlcera. Quer dizer, existe um aspecto único para o câncer de boca? A resposta é sem dúvida que não. Existem algumas coisas que me levam a suspeitar do câncer de boca? Sim, existem algumas coisas que me levam a suspeitar do câncer de boca. A gente pretende abordar isso com vocês nessa aula de hoje. Mas vocês percebem que tem lesões que estão associadas a uma superfície, né, um aumento de volume, e uma superfície que forma placa branca junto com placa vermelha, né? Tem lesões que são mais nodulares, tem lesões que formam o que a gente chama de exulceração, né? Uma úlcera saindo para fora, assim, né? Uma coisa em comum é que geralmente elas são um pouco firmes à palpação e às vezes friáveis também, às vezes rasgam com facilidade, né? Um tecido que não tem uma elasticidade. Não é que ele é duro, mas ele não tem uma elasticidade. E às vezes isso gera sangramento, endurecimento, formação de úlcera, coisas que a gente vai falando para que você mentalize e possa fazer diagnóstico no sua rotina, né? E que você, acadêmico, aprenda a observar. Muitas vezes a gente vê
um paciente e não examina todas as áreas da cavidade bucal. Vocês estão vendo já aqui uma lesão menor, uma lesão bem pequena. Poderia muito bem uma lesão com esse aspecto ser uma úlcera traumática, uma úlcera provocada por um trauma próximo a um dente, com fratura. E aí o exame clínico, condutas clínicas, acompanhamento clínico. Eu sempre bato nessa tecla que uma das melhores ferramentas para diagnóstico odontológico e talvez a mais barata em termos de gasto com produtos, com instrumentos, mais cara em termos de gasto com organização e com o tempo, se chama acompanhamento, rever o seu paciente. É por isso que é importante considerar sempre, né, que você faz uma consulta odontológica e não que você faz um orçamento odontológico. Acho que é uma coisa que é óbvio isso, né, gente? E aí você vê um caso assim, uma lesão, úlcera crônica, sintomas leves, presentes há um mês. Sempre tem aquele beabá, né? Ah, é uma úlcera com bordos elevados, assintomática, né? Relativamente dura, em uma área de risco, por exemplo, borda lateral de língua ou o assoalho bucal. Então eu devo ficar mais atento a essa lesão, né? Eu devo ter mais cuidado com o exame dessa lesão? Devo sim. E aí você percebe o seguinte, olha esse vídeo. Muerde. Abre. Muerde. Aí você percebe o seguinte, que nem toda úlcera assim vai ser câncer. Exame clínico. Exame clínico, habilidade de pôr em prática fundamentos do diagnóstico, gente. O que eu venho pregando não é uma coisa de outro mundo. É colocar no seu protocolo, digamos assim, de avaliação, um olhar sobre o tecido mole, um olhar sobre a saúde sistêmica, um olhar sobre o contexto de uma lesão. E aí você começa a ficar melhor enquanto cuidador de saúde. Um dos pilares do diagnóstico, a primeira coisa é conhecer o tecido normal. Você conhece bem o normal e as variações de normalidade, você começa a ter uma visão crítica sobre aquilo que foge do normal. Aí aquilo que foge do normal, aquilo que é uma alteração, você precisa pensar naquilo que é mais comum e que pode provocar alteração. Então essa lesão aqui, gente, não era um carcinoma de células escamosas, era uma úlcera traumática crônica. Uma úlcera traumática crônica aí, né? Este perfil Reports Villarroel, um perfil que coloca assim umas lesões muito interessantes para a gente acompanhar, assim como outros, tá? Vocês percebem, ó, paciente aqui de 62 anos, tabagista, compulsivo e utilista desde 15 anos, foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas bucal. Vejam como eu estou dando uma ênfase de mostrar lesões em bordo lateral de língua. Câncer de boca não é só ali. A gente viu casos de lesões em rebordo. O assoalho de boca e a borda lateral de língua são zonas críticas para serem avaliadas. Isso sim, isso é verdade. Não é a única. E aí, então, quando a gente fala de câncer, né? Uma neoplasia maligna, e em boca, quer dizer, uma neoplasia maligna que pode vir ser gerada de qualquer um dos tecidos que constituem, né, os órgãos, acessórios, o que compõe o sistema estomatognático, todos esses tecidos têm DNA, todos esses tecidos têm células que precisam de um controle da multiplicação celular. E se este controle da multiplicação celular é alterado e se quebra este equilíbrio de uma maneira definitiva, então você estará diante de um crescimento neoplásico. E se este crescimento neoplásico tem o potencial de migrar, seja por via linfática ou por via sanguínea, então você estará diante de uma neoplasia maligna. Estaria falando aí de metástase. E quando a gente fala do câncer de boca, como eu já falei para vocês, o mais comum
ele vem do epitélio da mucosa bucal. Então, o epitélio da mucosa bucal é a fonte de origem para o carcinoma de células escamosas. O osso seria para o osteosarcoma, né, o tecido conjuntivo para o fibrosarcoma, glândulas salivares, eu mostrei para vocês o carcinoma de mucoepidermoide, né, músculo, pode ter rabdomiosarcoma, tecido adiposo, né, um liposarcoma, os linfócitos, aí, o linfoma, tudo isso pode acometer a mucosa bucal, mas o epitélio da mucosa bucal é o que gera a maior parte dos casos de câncer de boca. E aí, o que é boca, né? O que é cavidade oral? Cavidade oral se estende superiormente dos lábios, a junção do palato duro e mole. É da rima do lábio. Então, aqui nesse local onde você tem semimucosa, né, o vermelho do lábio, existe uma rima, uma área que toca e divide a parte seca da mucosa, da semimucosa labial da parte úmida. Essa divisão aí seria, anatomicamente dizendo, a cavidade bucal, certo? Cavidade bucal. A boca envolve o lábio, a pele labial, né? Então, a cavidade oral se estende nesses limites, né? Inferiormente, nos lábios, as papilas, dos lábios, as papilas circunvaladas lá na língua, no terço inicial da língua oral. É revestida por mucosa malpighiana, havendo pequenas variações histológicas de acordo com a topografia. Então, tem semimucosa, mucosa livre, mucosa mastigatória, gengiva marginal livre, mucosa lingual. E orofaringe? Bom, orofaringe não é uma região, não é uma área anatômica efetivamente de trabalho do cirurgião dentista, mas é uma área que adjacente, né? A boca ela faz parte do corpo. A gente precisa entender. O conteúdo da orofaringe seria a base da língua, o palato mole, a área tonsilar, né? A fossa amidaliana, pilares anterior, posterior e amígdala. E parede faríngea posterior, que você abre a boca e tem aquela parede posterior ali. Limita-se superiormente pelo palato duro, inferiormente pelo ocioide, anteriormente pelo veio lingual, posteriormente pela parede faringiana posterior e lateralmente pelas amígdalas palatinas e pilares amidalianos posteriores. É importante rever essa parte aqui de divisão, porque quando a gente fala do câncer de boca, a gente precisa de entender que existe uma certa diferença, mesmo que venha do epitélio da mucosa bucal, né, quando a gente fala, mesmo que venha de epitélio, mas existe uma diferença quando a gente fala do câncer de boca, do câncer de orofaringe. Vai ter diferenças em termos até de etiologia e de prognóstico, e de manifestação. E aí, o que a gente busca no meio deste mundo de informações? Eu acho que se a gente pegar 3 pontos que eu consegui aqui colocar para vocês como 3 pontos, 3 aspectos, né? Eu acho que a gente nós conseguimos nos tornar melhores enquanto profissionais, podemos contribuir com esse diagnóstico. O que seria o 1? Um seria identificar o paciente. Um seria identificar os pacientes de alto risco. Professor, mas não existe uma grande porcentagem ou uma porcentagem também importante de câncer de boca que não tem a causa identificada, né? Você não identifica fator de risco clássico? Existe sim, mas também existem trabalhos, gente, que mostram que muitas vezes a gente foca muito no cigarro, a gente foca muito no álcool, e até mesmo em prótese mal cuidada, mal adaptada, né, que é uma informação que corre tanto, e a gente não anota todos os fatores que poderiam aumentar este nosso rol de suspeitas. Então, às vezes, a falha da estatística pode ser até uma falha de registro mesmo, de anamnese, de hábitos do paciente. E aí, muita coisa a gente não consegue identificar ainda e que possa, talvez, né, no futuro, nos mostrar que é um risco que pode ser controlado, pode ser cuidado, eliminado por um comportamento do indivíduo, para que a gente possa orientar. Então, etilistas severos, né, ou alcoolistas, né, tabagistas, homens acima de 40 anos, isso são fatores, né, que aumentam o risco, então a gente colocaria como paciente de risco. Para quê? Para o carcinoma de células escamosas. Imunocomprometidos, com deficiência vitamínica, então a subnutrição,
né, hábitos alimentares que podem deteriorar a sua saúde. No geral, a gente pensa assim que qualquer doença, uma boa alimentação, né, gente? A boa alimentação, verduras, legumes, frutas, né, ingestão suficiente de líquido, de água principalmente, exercício físico e uma vida controlada em relação ao estresse, nos protegeria de N doenças, né? É difícil ter um hábito de ter um padrão de vida assim. Difícil, né? Num país subdesenvolvido, difícil. Era o ideal, né? E a gente pensa que a gente tem que pregar isso e fazer com que isso seja possível dentro das limitações que cada um tem. Favorecer que isso seja cada vez mais possível. O trauma crônico por mal oclusão dentária ou próteses mal adaptadas é um tema cheio de controvérsias. Tem um artigo da Orodisíases que mostra um risco aumentado, né? Um odds rate aumentado de cerca de 4 vezes do risco para esses casos. E aí tem discursos, tem vários professores que discordam completamente disso, né? Mas, poxa vida, não vale a pena a gente ter um controle sobre a prótese, ter um controle sobre a saúde bucal e assim ter um controle sobre exames periódicos do nosso paciente? Porque uma prótese mal adaptada, a gente sabe que ela pode ser confeccionada mal adaptada também. Mas se ela é bem feita, ela demora para ser adaptada aí pelo menos 5 anos. Aí você fala, poxa, se em 5 anos o cara não voltou ao dentista, fica difícil de dar diagnóstico precoce. Então, preocupe-se com a prótese do paciente mal adaptada, com a higiene da prótese. Né? Tem outros trabalhos clássicos também que mostram que a candidíase, né, a cândida, pode produzir aí as nitrosaminas, que têm um potencial in vitro carcinogênico. Né? O Boliolo, de patologia geral, fala no livro dele que qualquer agente capaz de provocar uma hiperplasia, teoricamente, ele seria capaz de aumentar o risco de uma neoplasia. Então, eu acho que eu sou da turma que não sou cético em relação a falar da proteção com relação à prótese mal adaptada, né? Com as devidas ressalvas, eu acho que a gente tem que cuidar disso. O cigarro é, sem dúvida, um agente que a gente precisa combater, e o álcool, ele talvez entre até muito mais como um cofator, né, ou como um promotor de algo carcinogênico que possa estar vindo do cigarro, por exemplo. Então, ele ajuda a potencializar do que tem um potencial individual e único, como um causador do câncer de boca. E aí, para outros tipos de câncer, já é outro assunto, né, gente? Né? Vamos falar de câncer de fígado, de pâncreas, aí o álcool tem outro papel, né? A gente vamos falar aqui hoje do câncer de boca, nosso foco aqui para hoje. E você pega, então, uma imagem do INCA, e é muito interessante, vem ao encontro disso que a gente está falando, né? Que 10 a 20% dos tumores, né, do corpo humano seriam impossíveis, né? Assim, seriam genéticos. A genética é muito presente na etiologia, na patogênese dessas doenças. E 80 a 90% vem realmente de coisas que podemos identificar, podemos mudar. Então, você está vendo o sol aí, está vendo a alimentação, né? Vocês estão vendo aí até acho que isso aqui deve ser uma coisa de narguile, né? Narguilé. Agentes tóxicos, né? Agrotóxicos, benzeno, radiação de tudo que é jeito, né? Um copão aqui de chope. Então, são hábitos que combinados podem aumentar o risco. E a gente acaba focando muito aqui no cigarro, porque realmente ele faz uma diferença. Os estudos já mostraram isso. Então, depois que você pegou o ponto número 1, você identifica e entende o seu papel enquanto um profissional que pode orientar, pode identificar o paciente de risco, o paciente que já é tabagista há 10, 15, 20 anos, né? Aí você tem que pensar o seguinte, onde são as zonas de alto risco? Zonas de alto risco, gente, incluem aí para nós o assoalho de boca, né? Porção ventrolateral e base de língua, palato mole, tira esse acento aí, tá, gente? Nós já não somos paulista mais, não. É palato mole, úvula, pilares anterior e posterior,
e espaço retromolar. Então, para a gente não esquecer, nunca na vida, sublinhe esses dois aí. Assoalho de boca, porção ventrolateral e base de língua. Examine essas áreas, gente, do paciente. Faça esse exame, é tão rápido. Né? Traciona a língua com uma gaze. Exame clínico, semiologia. Né? Semiologia, disciplina básica do curso de odontologia. Zonas de epitélio fino, relativamente desprovido de queratina e com uma submucosa que contém gordura e glândulas salivares. Então, quer dizer, essas coisas têm em comum, né? Essas características aqui. Seria isso que justifica a susceptibilidade? Não sei. Mas são zonas críticas. Epidemiologicamente falando, sim. Precisa avaliar essas áreas. E em terceiro aspecto aí, quando a gente fala de câncer de boca, a gente tem que pensar nas lesões suspeitas. Né? A gente sabe que uma úlcera de bordo elevado, né, que não cicatriza, endurecida, fixa, sangrante, levanta uma suspeita. Aí você pegou uma coisa que levantou uma suspeita. O paciente é um paciente suspeito. A localização é uma localização suspeita. Você juntou as três coisas, né? Você precisa fazer uma hipótese aí que considere a possibilidade do carcinoma de células escamosas. Abra o teu olho para esses casos. Toda lesão que não regride em 2 ou 3 semanas requer investigação com biópsia ou biopsia. Em resumo de indicação de biópsia, a gente coloca essa frase. A frase te dá o insight aí de quando você deve fazer biopsia. Lesões leucoplásicas e eritroplásicas, especialmente se localizadas nas zonas de risco e pacientes de risco. O que é leucoplasia? O que é eritroplasia? Coisa básica também que você pode memorizar, você pode visualizar. Nessa aula a gente vai mostrar um pouquinho disso. E isso é fundamental para que nós possamos diminuir a mortalidade do câncer de boca. Por quê, professor? Porque essas lesões apresentam um risco de virar câncer de boca. O risco é alto? Até que não. Até que o risco não é alto, de verdade. Mas o risco existe e alguns casos vão surgir a partir dessas lesões. Acima disso, o câncer de boca é uma lesão que ela não começa grande. Tudo que é grande um dia começou pequeno. A gente precisa de encontrar esse diagnóstico nas zonas de risco, nos pacientes de risco, em todos os pacientes, observar as características clínicas, físicas de uma lesão suspeita. Endurecimento, sem dor, fixa, aquela úlcera que não cicatriza, aquela mancha que cresce, aquele nódulo que está evoluindo. Sinais de alerta, né, red flags, né, digamos assim, para que você procure um profissional, quer dizer, para que você, profissional, faça alguma coisa pelo seu cliente, pelo seu parente. Enfim, nós como profissionais de saúde, a gente acaba sendo responsável por amigos, por família. Vocês estão vendo um caso de uma lesão leucoplásica, uma forma de placa branca. Uma coisa curiosa que já adianto para vocês, o diagnóstico da leucoplasia aqui, é o seguinte, observa como que as margens dessa lesão são irregulares, por um outro lado, bem definidas. A leucoplasia, ela geralmente tem uma aparência de lesão bem definida. Não é uma coisa que vai fazendo um degradê e misturando. Pode ser? Pode. Mas essa coisa de ser bem definida... Ó, não tem nenhum dente aqui para suspeitar de trauma de uma queratose friccional, né? E aí você olha para esse caso e pensa que a hipótese de leucoplasia tem que ser levantada. De uma lesão que é caracterizada como uma desordem potencialmente maligna. E aí, galerinha, ó, biopsia. Onde eu faço a biopsia aqui? Fazer biopsia, então, precisa também de ter cuidado de técnica. Nesse caso aqui, como a lesão é mais homogênea, aparentemente qualquer região que pegasse a lesão seria uma área clínica interessante para avaliar. Uma coisa que se pode usar como um guia, um corante, não é caro, você pode pedir para manipular, se chama azul de toluidina. O azul de toluidina, quando você passa ele com
um cotonete, numa lesão suspeita, ele às vezes ele impregna, ele torna um azul mais forte em áreas onde as células estão com uma maior carga de DNA, uma maior taxa proliferativa. E aí aquela área, sim, é uma área boa para fazer biopsia. Porque, gente, nós temos que entender que a gente tem que fazer biopsia numa área que mostre para o patologista qual que é o grau de displasia pior dessa lesão. Quer dizer, eu preciso acompanhar essa lesão, preciso fazer remoção dela completa, ou já é câncer. Então, eu tenho que selecionar uma área adequada para fazer biopsia. Nesse caso aqui, teria que ser uma biopsia incisional, pelo tamanho da lesão. Mas, enquanto o diagnóstico de uma leucoplasia, eu sempre penso assim que o melhor seria conseguir, sempre que possível, sempre que as condições sistêmicas permitirem, condições anatômicas, o tamanho da lesão, sempre tentar um planejamento, nem que seja parcelado, de remoção da leucoplasia como um todo. Ou um acompanhamento íntimo, verdadeiro, né? Fazer um acompanhamento e esquecer do paciente. Então, gente, essa paciente aqui era paciente para fazer implante. Quer dizer, eu vou fazer o implante na paciente aqui e largo essa leucoplasia ali, quer dizer, eu nem vi a leucoplasia. Tem casos na literatura de paciente que é moldado para fazer prótese e tem um carcinoma no rebordo que sai na moldagem. A gente não pode tolerar isso. Né? É uma iatrogenia que coloca a vida do paciente em risco. É aquela frase. Eu tenho que sempre buscar o alívio, jamais possibilitar um agravo de saúde. Poxa, iatrogenia é algo que as pessoas querem fazer? Não. Mas é algo que, se você pode evitar, evite com o seu conhecimento. Por isso que nossa área exige muito estudo. Essa tabela aqui é uma tabela clássica, né? E é do Paul Speight aí, né? Que é um pesquisador que até hoje contribui muito com a literatura. E essa tabela encontra-se no livro do Neville, do Brad Neville. E então mostra para vocês com estrelinhas aquelas lesões que são de diagnóstico clínico patológico que tem um potencial de transformação maligna. E a gente chama a atenção aqui riscando, né, sublinhando a eritroleucoplasia, que é o quê? É aquela placa branca, porém com pontos ou com áreas vermelhas, né, com áreas eritroplásicas junto. Olha aqui essa área eritroplásica, aqui, como está nítida nessa lesão. E aí, se eu tiver que fazer biopsia, onde eu vou selecionar? Eu vou selecionar a área eritroplásica. Na área eritroplásica existe uma chance, inclusive, de já se ter um carcinoma formado. Então, são as áreas onde se espera maior grau de displasia epitelial e, além disso, uma área onde que é possível que já tenha até um carcinoma. E se já tiver carcinoma, o paciente vai sair agora do seu consultório com um encaminhamento para um médico de cabeça e pescoço, para que ele dê seguimento no caso. Que aí vai ser tratado dentro do hospital, né? Vai ter uma equipe oncológica com a meta de remoção cirúrgica, com radioterapia ou não, com esvaziamento dos linfonodos cervicais ou não. E quando a gente fala de linfonodo cervical, a gente até entra num outro aspecto, num tópico extremamente importante, quando a gente fala de carcinoma de células escamosas. Então, assim, você vai fazer diagnóstico precoce, paciente de alto risco, zona de alto risco, lesão suspeita. Encaixou isso ali no seu cérebro, vai fazer suas consultas e você vai ter um grande potencial de proteger mais gente e, quem sabe, melhorar essa estatística para o futuro. Olha esse caso clínico, um homem de 71 anos, tabagista, mais de 50 anos, lesão assintomática. Você está vendo a lesão aí? Você aí de casa, você que está assistindo. Uma lesão. Professor, essa lesão ainda está em cavidade oral? Está na transição, né? Palato duro com palato mole. Posso fazer uma biopsia aqui? Posso, eu preciso fazer biopsia porque esse paciente tem diagnóstico. Lembra que aquela coisa de encaminhamento atrasa? Né? Então, acho que nesse sentido a gente contribui muito. E aí foi realizada, né, biopsia incisional. Uma técnica que eu gosto muito para fazer biopsia, né, que é um apoio aí do fio de sutura. Eu dou um pontinho e venho tracionando esse pontinho ali e tirando o fragmento. As fotos perderam bastante a resolução,
mas dá para você ver aqui como que, ó, principalmente nessa, como que é o princípio aí dessa técnica cirúrgica. E aí o fragmento vem, ó, tamanho suficiente para dar diagnóstico. Esse caso aqui era um caso de displasia epitelial intensa, ou eu fiz o laudo desse caso, tá, gente? Eu coloquei como carcinoma in situ. Tá? Achei o epitélio muito alterado. Olha a zona de transição, dá para ver na microscopia. Aqui você tem um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, né, com aquele aspecto de células claras, até difícil de ver aqui uma displasia nítida, né? Mas olha a zona de transição como muda abruptamente para um epitélio onde você tem dificuldade de identificar um padrão de núcleo, né? Você tem um pleomorfismo nuclear, você tem uma dificuldade de identificar onde está aqui a camada espinhosa, o estrato espinhoso desse epitélio, né? As células estão muito alteradas. Então, quando essa alteração supera aí, né, dividindo o epitélio em três, quando a gente vê essa alteração aí superando ou invadindo o último terço do epitélio, né, vindo aqui da camada basal, seria o primeiro terço, até essa região, mais ou menos. Aí envolvendo o meio, segundo terço, terceiro terço aqui, contendo alterações, então você já começa a pensar ou em uma displasia epitelial intensa, ou de alto grau, que é um nome que parece que vai ser mais usado para o futuro, ou também no carcinoma in situ. E aí, este paciente, diante deste carcinoma in situ, foi tratado de uma maneira até conservadora, né? Vocês veem aí que foi feito um procedimento usando laser cirúrgico, né, uma ablação da lesão, super interessante, e o paciente está livre dessa doença. Outro caso, lesão em bordo lateral de língua, aqui está clássica, né, gente? Bordos elevados, endurecidos, úlcera que não dói, paciente idoso, tabagista, né? Então, as red flags nossa, né? As bandeiras vermelhas. Paciente de risco. Local de risco. Características de risco. Fazer biopsia. Quando a lesão é ulcerada, gente, biopsia é na borda que está elevada. Escolhe uma área dessa borda ou duas, tá? Ao bisturi, você sente uma lesão friável, o bisturi penetra com facilidade. E aí, então, um caso, né, diagnosticado aí de carcinoma de células escamosas. Essa microscopia, é uma microscopia, assim, bonita de se ver, né? Quando você começa a entender, olha que uma mitose, eu falo que o núcleo da mitose parece uma taturana, né? Ele perde a carioteca, então tá aí na metáfase, né? Provavelmente. E aí você tem, então, ilhotas de epitélio tumoral invadindo a lâmina própria. Então, isso aqui, essas ilhotas, essas massa epitelial, forma ilhotas, elas de verdade são o parênquima tumoral. E o estroma tumoral é aquilo que sustenta, que nutre e que até estimula a formação do tumor. O estroma tumoral tem um potencial carcinogênico que tem sido muito estudado e tem sido até alvo de terapia, terapias oncológicas. Aí coloco aqui para você um desenho das ilhotas, né? Só para vocês verem aqui, dá aquela coisa lúdica de que é uma ilhota no meio de um mar, né? Olha que lindo que foi isso. Então, aí você entende porque que os patologistas chamam isso de ilhotas. E aí, então, quer dizer que o tumor sai de uma área onde havia epitélio, com displasia, com mitose, com alteração, e começa a invadir com a formação de grupos celulares, formação de ilhotas de tumor. Quando a gente tem os grupos pequeninhos, de 1 a 5 células tumorais, né, soltando-se no fronte de invasão, naquela área mais profunda, né, aquela área mais interna da invasão tumoral, a gente começa a chamar isso de tumor budding. Então, o tumor budding é algo também que tem sido colocado como um fator importante para a análise de prognóstico. Então, esses grupinhos pequenos indicam pouca coesão celular. Se indica pouca coesão celular nas massas de tumor que se formam, então você pensa o seguinte, que ele tem uma capacidade maior de invadir. E capacidade maior de invadir significa maior dano local e maior potencial até de invasão vascular e linfática.
O tumor budding é algo que tem sido colocado também como um fator de prognóstico importante, e eu acho que vai ganhar espaço logo na prática mesmo, até terapêutica desses tumores. Alguns exemplos aqui, né, de imagem histológica, esses grupinhos de células bem pequenos, às vezes fica difícil de identificá-los quando o infiltrado inflamatório está muito intenso. E aí a imunohistoquímica pode ajudar. É uma imunohistoquímica que tem um marcador epitelial, pode ajudar na identificação do budding tumoral. Então, são alvos de pesquisa que têm se mostrado muito promissores, né? E os grupos de pesquisa nessa área estão aumentando. Então, o brotamento tumoral foi associado com metástase linfonodal e com pior sobrevida, queda na sobrevida. A evidência ainda é baixa, principalmente devido ao baixo número de estudos originais até o momento. Essa frase já está até um pouco desatualizada. Quer dizer, a gente classificaria o tumor entre baixo grau, quando você encontra menos de 5 buds, e aí é controverso. Menos de 5 buds onde? No fronte de invasão tumoral, analisados em 5 campos quando você usa a lente de maior aumento do microscópio, aquela lente 40 vezes. Seria, na verdade, 400 vezes de aumento. E tem outros trabalhos que fazem a mesma avaliação, considerando 10 campos de grande aumento. E é por isso que falta ainda essa questão de padronização para identificar e para trabalhar o budding tumoral como algo decisivo aí e de maior emprego na rotina profissional, né, do patologista, do profissional oncologista. Olha aí os buddings tumorais, né, gente? Neste caso aqui, ó, em um campo de grande aumento, ó, quantos aqui que eu identifiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6 budding tumoral. Aqui está parecendo que é outro que não foi apontado com seta. Então, seria alto grau, neste caso. Né? Tem 5 buds tumorais em um campo de grande aumento, quem dirá em 5 campos de grande aumento. Então, quer dizer, é nesse sentido, você vai analisando campos de grande aumento, fazendo contagem de budding tumoral para dar essa característica de tumores com maior risco de metástase e pior sobrevida do que aqueles que teriam uma melhor possibilidade terapêutica para o paciente. E aí, para que palpar o pescoço, eu volto naquele assunto. Quando a gente falou de invasão linfática, né? Para que palpar o pescoço? Porque palpando o pescoço é que você pode, já clinicamente, suspeitar de uma metástase. O câncer de boca, ele tem uma chance maior de metástase nos linfonodos regionais do que metástase à distância. Quando a metástase à distância ocorre, os pulmões parecem ser o órgão mesmo de maior incidência de acometimento. E aí, gente, olha aí, de novo a semiologia, né? Quantos de vocês aí, né? Quantos profissionais fazem efetivamente uma palpação linfática a cada novo paciente que chega? A minha visão sobre isso não é otimista, não. E aí, por que fazer, professor? Não é só para quando o paciente tem uma lesão suspeita, na zona suspeita, com o paciente suspeito. Não é só para esses casos. Olha aí quantas doenças, né, que a gente pode identificar, casos que a gente pode identificar e somar num quadro clínico para você, por exemplo, fechar um diagnóstico de herpes, um diagnóstico de mononucleose infecciosa, né, doenças infecciosas no geral, abscesso. Então você vê aquela linfadenopatia sintomática, macia e dolorida, você fala, opa, tem um quadro inflamatório aqui, nossa, né, te ajuda a fechar raciocínio. E eu acho que a prática é que leva à perfeição. Professor, eu palpo, consigo sentir nada. Se você não está conseguindo sentir nada, usando a polpa dos dedos, né, sem uma pressão muito forte, quer dizer que o paciente está sem um linfonodo reativo ou um linfonodo com proliferação tumoral, enfim. A gente precisa fazer, né? Então, nódulos recentes são comumente inflamatórios, nódulos antigos são comumente benignos ou congênitos. Dos 20 a 40 anos, a doença de tireoide é a mais comum. Então, a gente pode até mesmo encaminhar o paciente para uma avaliação com endócrino, HIV, doença de arranhadura do gato, né? Principalmente em criança, linfonodo aumentado, cisto do ducto tireoglosso, aí já é um linfonodo também assintomático, só que macio, cisto da fenda branquial, não é um linfonodo, é um cisto nessa região cervical, né?
Acima dos 40, maior suspeita de malignidade. Massas laterais indicam origem em cabeça e pescoço. Massas laterais baixas no pescoço indicam origem em mama, estômago. Então, quando a gente palpa, por exemplo, aqui esses linfonodos supraclaviculares, a gente não está nem muito preocupado mais com doença de cabeça e pescoço, né? Olha aí para você ver. Trata o gastrointestinal, geniturinário, pulmões. Vocês sabiam que os linfonodos, né, cervicais, eles respondem por um conjunto aí da maioria dos linfonodos do corpo todo, estão na região cervical, né? Então, é uma quantidade significante, né, de linfonodos. E aí, quando a gente olha para a estimativa do INCA de 2020, a gente vê que o câncer de boca, segundo o INCA, né, aquele tumor maligno que se desenvolve em lábios, cavidade oral, glândulas salivares e orofaringe, ele é um tumor que vai acometer 1.240 homens e 300 em mulheres, 380 só no estado de Minas Gerais, em 2020. E essa estimativa de 2020 vale para 2021. 220 casos no total para VH. Quando a gente pega aqui o top 10, né, até essa tabela aqui está o top 10 de 2018, você vai percebendo aí que, só que agora eu já coloquei aqui o dado 2020, né, está mais atual, vai perceber o seguinte, e mudou pouco, mudou muito pouco. Acho que em 2018 estava quarto mais frequente. É o quinto tumor mais frequente na população do sexo masculino, 13º na população do sexo feminino, 11.180 casos novos em homens para o Brasil e 4.010 para mulheres. Nós estamos fazendo aí um trabalho para a população específica de Montes Claros, trabalho assim inédito metodologicamente. Essas aí são as acadêmicas que colaboram com essa pesquisa, e essa pesquisa já vai ter resultados apresentados em congresso nesse ano. Nós já temos números aí que indicam coisas similares ao que o INCA prevê para Minas Gerais. Então, a gente está trazendo agora a percepção para Montes Claros a partir de diagnóstico de toda a rede de laboratório de patologia da cidade. Então, a gente vai atrás de todos para levantar os casos. Um trabalho científico que foi trabalhoso para a gente ter esse dado aí para divulgar em breve em artigo científico. Quando a gente fala de câncer de boca, gente, o diagnóstico clínico aqui é até mais na prática do cirurgião de cabeça e pescoço, mas a gente consegue ter esse vislumbre também na odontologia, sim. Você divide ele em estágios, ou estádio, também pode ser esse nome. E esse estadiamento, ele vem de acordo com um sistema chamado TNM, tumor, nódulo, metástase. O tumor refere-se ao tamanho, T1 até 2 centímetros, T2, né, de 2 a 4 centímetros, T3 acima. Então, você analisa o tamanho da lesão primária tumoral para dividir em estádios. Você analisa a presença ou não de metástase cervical para analisar a situação clínica desse tumor. E você analisa a partir de exames, tomografia de tórax, radiografia, se existe metástase à distância. Olha aqui, quando tem uma metástase à distância, pode ser de qualquer tamanho tumor. Olha a taxa de sobrevida em 5 anos, segundo o Neville, publicação de 2013. A metástase à distância é um fator que deteriora a sobrevida, complica o prognóstico. Metástase regional complica? Complica. Sem metástase e pequeno, é a nossa esperança, gente. T1, N0, M0, estágio 1. Taxa de sobrevida em 5 anos, 85%. Então, a gente muda isso daqui. Ó. Risco estimado de 2,1 óbitos para cada 100 mil habitantes. Já pensou se a gente conseguir, né, fazer diagnóstico numa lesão de até 2 centímetros? Gente, 2 centímetros na boca não é uma coisa tão pequena. Né? Pensa, 2 centímetros na boca não é uma coisa tão pequena para você, o dentista, enxergar, fazer diagnóstico. E aqui eu vou mostrar para vocês, gente, um pouco mais sobre o comportamento do tumor em relação à sua parte biomolecular, né? Só para, em termos de conhecimento genérico ainda, as pesquisas são muito avançadas nesse sentido. Então, o câncer, gente, em si, ele não se pauta somente nessas células epiteliais que estão proliferando, invadindo, fazendo as ilhotas, como a gente viu
e fazendo, às vezes, os budding tumorais, como a gente viu. Então, existe uma interação complexa e uma interação que também define o padrão de comportamento tumoral e que é dado, às vezes, pelo estroma tumoral. E a gente chama atenção até dos fibroblastos, né? Então, existe aqui uma sigla chamada CAF, que é o fibroblasto alterado pelo câncer. E aí, estes CAFs, eles têm um papel, assim, que pode também ser útil, né, para terapia, para quimioterapia, para terapias alvo-moleculares, que vão melhorar as taxas de sobrevida. Imagina aqui, ó, a célula tumoral, é uma célula já alterada, maligna, como ela pode influenciar os fibroblastos, esses fibroblastos se tornarem CAFs, e aí esses fibroblastos, eles começam a trocar até material genético, microRNAs, a gente chama de exossomos. Então começa a trocar exossomos com as células malignas, e essa interação pode ser decisiva para o comportamento invasivo e metastático tumoral. E aí, gente, olha como que é curioso, que já existem medicamentos que agem aqui, ó, tem como alvo, né, target aqui os CAFs, em alguns clinical trials, né, em alguns estudos clínicos que já estão aí mostrando fagulhas, digamos assim, de esperança, de expectativa de uso de medicamentos, ó, que podem inibir, né, essa interação, essa atividade dos CAFs e ter, assim, uma contribuição na terapia oncológica. E outra coisa que também é extremamente relevante quando a gente fala de uma aula de câncer de boca, o foco nosso aqui foi odontologia, mas olha só, gente, o dentista, o cirurgião dentista, ele faz parte de um grupo de profissionais de saúde. Né? A nossa formação é uma formação médica, é uma formação de profissional de saúde, assim como a formação de um enfermeiro, de um médico mesmo. Eu for fonoaudiólogo, né? Está aí nutricionista, assistente social, né? Tem especialidades médicas diversas, né? Tem um médico físico, tem um médico oncologista, cirurgião oncológico, e essa equipe precisa de uma interação, de reuniões onde eles discutem o planejamento, né? E isso vai decidir, né, um melhor caminho, caso a caso. Então, a sobrevida em 5 anos foi significativamente maior para pacientes em atendimento com equipe multidisciplinar do que aquele paciente que fica em um centro que não tem uma interação multidisciplinar, né, um pouco perdido, sem um atendimento integrado. E é o que nós precisamos, né, de estimular, né, de lutar para que o nosso sistema de saúde continue público e que melhore as suas falhas, se fiscalize para que ele se torne melhor, e não para que ele deixe de existir. As falhas existem mesmo, é fato. Cuidar é examinar, cuidar é dar diagnóstico, cuidar é acompanhar, é ouvir, é tratar e é amar. Amar a sua profissão, amar aquilo que você faz. Então, onde que a gente se encaixa nisso? É muito pessoal. Mas que este conjunto pode tornar as relações humanas e as relações de profissional e de paciente muito melhores, e até mesmo numa experiência de partida dessa vida, né, em cuidados paliativos, isso pode significar muito. E é aí que a gente se encaixa neste universo. Este é o conteúdo que eu queria deixar aqui hoje, registrado, gravado, principalmente numa época em que a gente vai começar o Novembro Azul. A gente precisa de estimular o diagnóstico na prática, todos os profissionais de saúde. Obrigado e até mais.